Olá, cancerianos, tudo bem com vocês? Espero de coração que sim, sejam bem-vindos a essa mesa e a sua leitura. Uma leitura coletiva, temporal, especialmente para vocês que têm Sol, Lua, Vênus ascendente no signo de Câncer. Sejam todos sempre muito bem-vindos. Abrindo com Anjos e Ancestrais, baralho de Zé Pilintra, fechando com Lenormand e fechando com Oráculo para vocês. Tá certo? Boa leitura, aproveitem com muita qualidade, com muita calma, meditem sobre todas as informações que aqui se manifestarem, tá? E verifiquem a que ponto isso pode se adequar à sua vida, à sua realidade ou à sua consciência. Sempre partindo do ponto de vista da sua verdade pessoal, tá bom, Câncer? Vamos lá, oráculo que você quer conversar hoje com os cancerianos. A dama, aprecie o crescimento e colha as recompensas. Mais duas. O eremita, recue e recarregue-se. O mestre Shaolin, seja gracioso em seus movimentos e ações. O momento, Câncer, vem falando aqui de realmente um resguardo. É hora de nutrir, é hora de gerar, é hora de você realmente, assim como o eremita, nesse sentido, é hora de você se resguardar. Mas esse resguardar é como se você precisasse poupar mais energia, recarregar as suas forças, nutrir o teu campo, nutrir o teu pensamento, os teus sentimentos, nutrir um projeto. Mas aqui, pessoal, é de uma forma diferente. Tá? Não é aquele impulso automático, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer como sempre foi. Não, não é mais do mesmo. Aqui vem falando de renovação. É momento de estar diferente, é momento de manifestar aquilo que você deseja de uma forma mais abundante, ok? Então, digamos assim, algo já foi plantado ou alguma situação você já investiu. Caso não, é um momento propício para que vocês comecem a investir em alguma situação. É bem possível que vocês recebam ou queiram fazer algum tipo de oferta. Isso pode ser para todos os sentidos da sua vida. Mas é uma situação que gera algo diferente. É uma situação que vai exigir de você, digamos, uma sabedoria para lidar com essa situação, com essa pessoa, com esse projeto, com algo que você está querendo que realmente desenvolva, que traga para você respostas. E eles estão dizendo, irá trazer. Isso que você está plantando, ou está investindo o seu tempo, a sua energia, o que for, vai ter o tempo da colheita. Mas é como se dentro desse processo precisa que Câncer amadureça alguns aspectos, que o eremita vem trazendo sabiamente aqui, né? Recue e recarregue-se. Então, o tempo, digamos, de plantio, de investimento, vai ser necessário, tá? Mas tem o meio campo, digamos assim, de desenvolvimento dessa situação. Nesse meio tempo, é momento de você realmente fortalecer as suas energias. Tudo aquilo que você está investindo ou irá investir em alguma situação, você vai ter um período que parece que as coisas estarão mais em pausa. E não é por acaso. É como se Câncer precisasse entender que estou fazendo, estou realizando, e parece que agora não tá surtindo mais efeito, e eu tô insistindo, eu tenho as minhas necessidades, sejam elas quais forem, né, financeiras, emocionais, enfim, independente do que seja, dentro desse processo que gera essa certa ansiedade de ver as coisas acontecendo, é exatamente nesse momento que será o seu aprendizado, de saber aguardar o tempo certo para que as coisas se desenvolvam, tá? E esse tempo não tem uma data correta, não existe isso. É muito particular e íntimo de cada um. Aqui é como se você, dentro desse processo, quanto mais você trabalhar uma sabedoria diante desse aspecto, saber olhar para essa pessoa, saber olhar para essa situação, para esse projeto, para esse trabalho, para essa relação, o que for, de uma forma muito mais expansiva, fora das suas reais necessidades, digamos assim, é onde você começa realmente a ver e a colher os resultados, os bons frutos, né? Então, o mestre Shaolin, seja gracioso em seus movimentos e ações. Então, aqui não é a força mais,
Eu acho que, não sei se foi para peixes ou câncer, enfim, mas tem um desses signos que normalmente vem essa energia, que não é a força, não é o excesso que vai estar trazendo os bons resultados, e sim a sabedoria de saber movimentar, de entrar no momento certo, de falar a coisa correta, de abordar no momento correto, é mais ou menos isso, e o momento está muito oportuno para cada um de vocês, tá? Porque é um momento realmente de, eu sinto aqui que vocês, alguns já fizeram esse plantio, esse investimento, sei lá, se envolve um relacionamento amoroso, você já conheceu essa pessoa, só que parece que tem um tempo, tem um espaço entre você e essa situação que você deseja. E esse espaço não é por acaso, não quero ser chata nem repetitiva, mas é para que haja a absorção da informação de uma forma coerente, tá? Então, esse tempo é muito necessário para que você, Câncer, amadureça dentro desse aspecto. Para que você coloque para fora, expanda toda essa sabedoria. Não é o conhecimento, é a sabedoria mediante a situação. O que é a sabedoria? A sabedoria é quando você aprendeu, absorveu todo o conhecimento dentro de uma situação e aprendeu a lição. Isso é sabedoria, quando você começa a transmutar uma situação. Por exemplo, você estuda vários livros de autoconhecimento, né? Como lidar com pessoas inconvenientes, por exemplo. Um exemplo, tá? E aí você leu vários livros. Livros é o quê? O conhecimento. Você está absorvendo o conhecimento para dentro do teu campo. Ok, o que é sabedoria? É quando essa pessoa inconveniente se apresenta na sua vida. Mas pensa naquela pessoa muito inconveniente. Essa pessoa se apresenta ali, o que você vai fazer? Você vai pegar o livro para ler como se fosse uma receita de bolo para saber lidar com aquele alguém? Não, você vai manifestar o seu conhecimento, a sua sabedoria, as suas várias experiências que você já teve, junto com o que essa pessoa traz. Então, ali naquela situação que você tem que desenvolver com esse alguém, você vai aprimorando esse quesito. Chega um momento que aquela pessoa já não te incomoda mais. Isso se transformou em quê? Em sabedoria. Porque você já entendeu que para lidar com pessoas, cada um tem um trato diferente, cada um tem um posicionamento diferente, cada um tem uma forma de receber, de compreender de uma forma diferente, né? Cada um tem o seu time, né? O seu tempo de compreensão. Então eu vejo que vocês estarão nesse sentido a partir de agora, nesse meio tempo de desenvolvimento, de saber lidar com as situações, com alguém, com algo, mas agora de uma forma realmente mais sábia. Sabendo canalizar a sua força, a sua energia, a sua sabedoria, a sua fala, você vai estar muito numa sintonia, Câncer, de, poxa, essa pessoa merece o meu tempo, aquela não. Aquela pessoa merece meus 30 minutos, aquela merece meu dia todo, mais ou menos assim. Aquela pessoa que eu passaria o final de semana com esse alguém conversando, trocando ideias, seja o que for, entende? E outros, aquele tanto faz. Então você vai saber como canalizar de fato. E aqui, de repente, é o trabalho. Poxa, meu trabalho exige que eu paparique meu cliente, de repente, sabe? Mesmo nesse ponto, você vai começar a compreender que o dono do meu negócio sou eu. É a lei da oferta e a lei da procura, certo? Eu preciso do que o meu cliente tem para ofertar e eu também tenho o que ele quer. Então, aqui, meio a meio, certo? Não vou ficar aqui o cliente aqui em cima sendo exaltado e o pessoa que vende o produto, né, vocês, digamos, um exemplo também, tá, vai ficar correndo atrás desse cliente. Não, é aqui, ó, meio a meio, maturidade, entendeu? É isso aqui. Então, vocês vão estar sabendo fazer isso, tá? Com mais equilíbrio, com mais consistência, mais direcionados, mais focados. Alguns realmente estarão optando para se distanciar das situações, vai se distanciar de alguma situação que veio como uma oferta para você também. Alguns vão se distanciar e outros vão se distanciar, mas no intuito de pensar, refletir para tomar uma ação com alguém. Aqui eu vejo alguém retornando alguém, tá? Alguém retorna alguém. Esse outro alguém pode ser alguém muito próspero, muito abundante, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então aqui eu vejo que vai ter um retorno, tá? Alguém decide retornar alguém. Certo? Interessante. Vamos para baralho de Zé Pilintra. O que eles precisam saber? São processos de autoconhecimento, né, Câncer? Nada mais é do que isso. Então, são processos que cada um vai maturar, digamos assim, de uma forma diferenciada, né? Cada um tem o seu ponto de observação, cada um terá o seu ponto de
de análise e manifestação das situações. Encontre o seu ponto do meio, né? Encontre o seu caminho do meio, aquilo que ressoa com o teu coração acima de qualquer coisa. Por isso que eu sempre falo, né? E até veio o eremita aqui meditando. Será muito importante vocês meditarem antes de tomar qualquer decisão, antes de tomar qualquer partido, de abrir qualquer fala, seja ela escrita, falada, como for, tá? É interessante vocês realmente colocarem o que você quer. Sim, não deixe de fazer o que você deseja, mas de uma forma, uma mudança de expressão, entende? Tudo é como você coloca, tudo como você vai apresentar. Então é mais ou menos isso, tá? É onde você terá bons resultados. E aqui é como se você tivesse um orientador, sabe? A tomar realmente essa postura mais elevada de agora em diante. Não é que você deixa de fazer, não é isso. Você vai tomar ações mais ajustadas, ok? Porque é como se você estivesse num momento de muitas mudanças. Então as coisas não estão tão numa linear, né? As coisas estão muito assim, ó, oscilando e você tendo que se adaptar nos altos e baixos. O que é importantíssimo, Câncer, por mais desafiador que seja, a hora tá em cima, a hora tá embaixo, mas compreendam que você tá aprendendo como é estar lá em cima, no topo, legal, tô sendo visto, tô sendo reconhecido, a coisa tá legal, tô confortável. E quando você tá lá embaixo? Quem é você quando tá lá embaixo? Então é um ponto de revisão, com quem que você tá dividindo a vida, com quem você tá lá embaixo. As pessoas que estavam com você lá em cima são as mesmas que estarão lá embaixo? Quando você estiver passando uma dificuldade, seja lá qual for, serão a mesma? Sim? Não? Então tudo isso tem que ser reavaliado para que vocês vão encontrando o seu caminho do meio, né? Vão se equilibrando nessa caminhada, nessa jornada, para que esses mesmos erros não continuem. Então tudo vai depender do seu partido, né? Da sua ação. O que eles precisam saber espiritualidade maior, uma orientação, uma boa guiança. Vício e teimosia, é como se vocês, alguns cancerianos que têm um certo vício ou teimosia em algo, vício é tudo, um vício em algum alimento, o vício em rede social, o vício de stalkear, o vício de pensamento negativo, um vício de vício mesmo, entende? Seja como for. Um vício de compras, que for. Vocês terão um apoio, um suporte. É como se alguns de vocês passarão por algum tipo de limpeza energética ou reflexo de alguma limpeza espiritual, de um apoio espiritual que vocês já receberam, tá? Porque tá aqui na carta do passado. Então, possivelmente alguma movimentação que já foi feita, vocês tendo a clareza de como identificar isso. Por exemplo, algum canceriano passando por algum tipo de dificuldade ou alguma situação que você considere muito intensa na sua vida. Parece que é um ciclo que só se repete, é um ciclo vicioso que só se repete. E você, poxa, não identifico, por que isso acontece sempre, eu tô fazendo diferente. Então você vai ter, assim, a identificação da origem dessa situação. O porquê que está repetindo esse ciclo. Você vai enxergar o motivo pelo qual isso está se repetindo na sua vida. Separação. Opa, já virou aqui pela porta da rua. Opa, pediu para desconsiderar. Desconsiderei. Mais uma. Roubo, perda, desgaste ou pessoa perigosa. Câncer. Vamos lá. Aqui é o seguinte. Alguém está num relacionamento? Pode ser qualquer relacionamento, pessoal. Trabalho, relacionamento amoroso, uma amizade. Vocês passarão por algum tipo de separação, tá? E aqui eu vou explicar o porquê. É que a energia masculina é o consulente. É bem provável que eu esteja falando com cancerianos homens. Aqui é o seguinte, vocês terão algum amparo para finalizar um contexto que está gerando um conflito, um desgaste, algum tipo de excesso. Por mais que alguém possa falar, poxa, mas tá legal, de repente, essa conexão tá legal. Mas aqui tá falando que tem um excesso
dentro dessa relação. E é esse excesso que deverá e vai ser finalizado, tá? Porque aqui é como se alguma situação ficasse alimentando isso dentro dessa conexão, dentro dessa parceria. E se você não tem parceria com ninguém, amizade com ninguém, não tem relacionamento amoroso com ninguém, profissional com ninguém, aqui é você conseguindo diluir, separar aquilo que é seu e aquilo que é do outro. Porque aqui é como se tivesse alguma situação que você está envolvido, que te traz uma certa conveniência, te traz uma certa... Mas isso te gera uma conveniência, né? Mas isso gera para você bastante... Não é uma energia muito positiva. É como se você viesse a ter prejuízos logo mais mediante a essa situação. Então, me parece que o que conecta você a algo vai ser diluído. Aqui para outros, é como se cancerianos estivessem querendo sair de uma situação. E esse alguém está percebendo que você está saindo dessa situação. Está se desvinculando dessa situação. E é como se essa pessoa ousasse aqui fazer alguma tratativa com você, câncer, para te manter dentro desse mesmo ciclo. Só que aqui você está sendo amparado. Você estará sendo guiado para enxergar, identificar quem é essa pessoa ou as intenções desse alguém. Certo? Eu não sei, para alguém tá vindo alguma questão assim de um pouco mais de atenção com excessos na área da espiritualidade. Um exemplo, excesso tarô, baralhos, não tem nada a ver com religião, pessoal, mas é como se alguém vinculasse uma coisa com a outra. Então pode ter algum tipo de excesso nesse sentido, excesso de leituras de tarô, então assistir 10 canais ao mesmo tempo até você encontrar aquilo que alguém falou que você queria ouvir. E não é assim, né? Não é assim. Então, existe alguém começando a se desvincular dessa energia. Ok, gente, é isso. Vamos para o Lenormand. Cancerianos de Solo, Vênus ascendente. Tá? Que está a caminho para Câncer. A carta das flores, um belo de um presente, um perfume, uma situação agradável, alguém muito agradável, uma conversa muito agradável, uma informação também que venha florir a sua vida, né, a sua energia também. Se você está estudando, é como se você fosse ser aprovado nesse estudo, ou aqui, se não é estudo, em alguma entrevista, em alguma oportunidade que você se empenhou, que depende muito da sua comunicação, das suas estratégias, de alguma forma. Veja você sendo aprovado. Ratos. Um pouco de atenção aí com a inveja, né? Então, poxa, conquistei alguma coisa, já tem gente de olho. Aqui existe uma autoridade, Câncer. É como se uma autoridade de energia feminina fosse solicitar algum tipo de cobrança, de informação. Mas é algo como se alguém precisasse, digamos assim, se defender. Ou defender a sua própria palavra, defender alguma situação. E aqui isso gera algumas mudanças. Pode falar até de cancerianos se distanciando de alguma situação. Pode ser em definitivo, inclusive.
Questões judiciais que estão travadas vão ter algum tipo de comunicação ou informação. Só que eu vejo que essa informação ainda precisa ser melhor avaliada. Uma viagem a médio e longo prazo acontecendo. Pede atenção. Aqui é alguém da família, tá? Esse alguém, um sinal para quem essa mensagem é alguém que está, digamos, um pouco estressado neste momento, tá? Aqui tá falando da reincidência de alguma questão de saúde. Então, alguém vai precisar reavaliar, fazer os exames. Isso é para quem realmente está numa vibração mais nesse sentido de ter que aguardar, para se aguardar uma cirurgia. Mas existe alguém familiar, tá? Que vai ser necessário reavaliar os exames, refazer os exames, refazer os tratamentos. O tratamento. Aqui tá muito positivo para quem é palestrante ou para quem trabalha muito com estudos e que está querendo ingressar na área de comunicação. Então, de repente, você, sei lá, um vendedor e quer vender alguma coisa pela internet, por exemplo, né? Então, é como se a comunicação de vocês vai estar muito benéfica nesse sentido, trazendo bons resultados. Bom, vamos lá. Aqui tem alguma situação que possa, ou tentou sabotar você, tentou tirar algum acordo que você iria realizar, alguma boa sorte que você tem nos seus caminhos. Eu vejo essa pessoa tomando um outro sentido, parece que essa pessoa vai estar meio que atordoada. Não sei o que vai acontecer aqui, mas vai deixar alguém atordoado em alguma situação. Prestem muita atenção ao que vocês vão receber, tá, Câncer? Pode ser que você receba alguma energia aí que não seja muito positiva, tá? Uma energia que vem falando de um estresse, vem falando de peso, de uma sobrecarga, algum excesso de responsabilidade. Pode ser alguém falando, ô canceriano, vai lá, resolve isso aqui pra mim, né? Verifique isso pra mim. E quando você percebe, você já tá administrando aquela situação que não é sua. Não é responsabilidade sua isso. Alguém que está distante com saudades de vocês. Pode ser um familiar. Ou alguém que você já não vê há muito tempo. Fala inclusive do retorno. Retorno gradual, mas haverá um retorno. Assinatura de um contrato muito benéfico. Para outros pode ser até a assinatura de um casamento, tá? Alguém casando no cartório. Muito propício para isso. Aqui é um casamento mais intimista, um casamento no cartório, ou sei lá, um local mais intimista, poucas pessoas. Ou você sendo convidado para isso, para esse tipo de evento. Você vai se encontrar com alguém em algum evento, um local público, onde terá a resolução e a clareza de muitas informações. Aqui vem falando de uma declaração de amor de alguém para Câncer. Uma declaração de sentimentos, uma declaração de amor. Comunicação em alta, você vai saber dominar as situações. Então, como eu disse, quem trabalha com vendas, não sei, alguma coisa assim, ensino, muito abundante, tá? Muito próspero. Você vai ganhar muito pela comunicação. Então, você vai conseguir um novo cliente muito pela fala, nem tanto pelo produto, mas pela forma que você vai vender e ofertar uma situação. Aqui, Câncer, pode ser que vocês tenham finalizado com alguma questão. Por exemplo, encerrei esse projeto. Sei lá, tem alguma coisa de alguém encerrar, só que alguém. É como se alguém fosse ser cobrado por isso. Por que você encerrou? Por que você não fez? Por que você cortou? E chegando por uma mensagem que pode gerar uma preocupação.
não era a hora certa de finalizar algum contexto, tá vendo? Alguém cortou de fato alguma questão aqui. Para outros, você finalizará uma situação que vai gerar aqui um embate, uma certa dor de cabeça. Mas eles estão dizendo que é passageira, porque isso vai acabar. Tem a revelação de um mentor espiritual a vocês. Terá revelação. Pede um pouco de atenção a homens, cancerianos homens, com a sua mente. Alguns embaraços na mente. Então, verifique o que você está guardando em você que precisa ser solto, precisa liberar. Tem uma mensagem te elogiando, te reconhecendo mediante alguma ação que você fez. Algum esforço que você realizou. Ou até mesmo a superação ou a revelação de alguma situação que estava oculta ou que parecia que queria sabotar, não estavam muitas claras. Fala do retorno de um ex-relacionamento, mas aqui vem como raposa. Alguém que vem com o intuito de ter algum tipo de conforto, de algum tipo de estabilidade com vocês. Para alguns é uma mulher, para outros é um homem. Esse homem tentará te segurar de alguma forma. E essa mulher tenta aqui, como se quisesse manifestar uma estabilidade, alguém de confiança. Alguém que vincula, de repente, um relacionamento sério com algo que realmente é sério, entendeu? Por exemplo, não é. Algum canceriano receberá uma visita, logo mais na sua casa, de uma energia feminina. E é como se alguém estivesse stalkeando, alguém já soubesse que isso vai acontecer. E esse alguém já está em cima de olho. Pessoal, cuidado em autoestradas com acidentes com animais. Algum canceriano vai estar aí stalkeando alguém específico, só que vem falando de você talvez sendo pego. Ou você vai deixar algum rastro, a pessoa vai perceber, alguma coisa assim. Para outros, está muito próximo aqui de vocês finalizarem um relacionamento, tá? Tá bem próximo. E aqui só me vem uma questão, porque é como se alguém finalizasse a relação, mas permanecesse dentro da mesma casa. Então, isso tem que acabar. Porque é uma situação que gera muito conflito. Mais parado do que está. Então, você sai de um ponto e vai para outro. Depois volta para um ponto, vai para outro. Qual a mensagem final para Câncer? Natureza. Não alimentes maus pensamentos. Não faça nenhum ser vivo sofrer, nem contribua para isso. A natureza te recompensará com proteção sem procedentes. É buscar o básico, o essencial de agora em diante. Câncer. É como se você precisasse, tá vendo no local público que nós falamos aqui há pouco, vocês precisarão realmente desenvolver melhor alguma questão que fale de comunicação. E a comunicação não necessariamente é algo falado, pode ser algo sentido, um abraço, um olhar. Então, a prática dessa desenvoltura mais natural vai ser importante para vocês alimentarem bons pensamentos mediante alguma situação que possa estar aí te desagradando, certo? Contato com a natureza vai ser essencial. Cancerianos, que Deus abençoe vocês, que Arcanjo Miguel sempre se faça muita luz, muita vitória em seus caminhos. Sejam sempre muito felizes. Tchau, tchau.